Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo é para a gente atualizar sobre o TRX-F11. O fundo aí estava a 190, a R$ 104 até uns dias atrás, acabou descendo por conta do rebalanceamento do índice, né? Pelo menos foi no dia subsequente, então acredito que teve essa influência. Bem, o valor atual está abaixo de R$ 100, e o valor, né, se não me engano, está muito perto do PVP, isso aí. Então falando de PVP de 0,98, 2% de desconto. Fundo muito bom que chegou a estar sendo negociado R$ 88 ali em janeiro, né, dezembro, nas suas mínimas. Né? Hoje a gente já consegue ver que o fundo recuperou bastante, 13%. Ok? Fundo bem interessante, vai entregando 93 centavos, costuma entregar umas bombas, né, em final de semestre. Vamos acompanhando para ver como é que vai ser, né, o resultado. A bateria acabando. Vamos ver aqui. Ok. Então, continuando aqui, um pouco de problema técnico, questão da bateria do computador, mas tudo certo. TRXF, né? Então, alguns dados aqui administrativos, gerenciais, nome da gestora, ok, TRX, tem uma taxa de performance bem alta, né? 20% do QCD-IPCA mais 6, tem uma taxa de administração de 1%, então o fundo aí um pouco tá cheio, tá? Mas entrega um resultado muito bom, então, né, tem que pagar uma gestora pelo trabalho dela, né? Distribuição 93 centavos, guidance entre 90 e 93 centavos, então tá distribuindo a máxima do guidance, e o fundo está bem tranquilo em relação a isso, né? Tem bastante reserva, está tendo um resultado maior do que 90 centavos, então ótimo futuro aí para frente. Claro, tem algumas questões de alavancagem, a gente vai ver aqui, ok? Que fala do índice, né, que teve rebalanceamento, então o TRX foi incluído na nova prévia do índice FTSE Global Act Index Series Latin America, né? E isso impactou ali um pouco da rentabilidade do TRXF, né, que está negociado a mercado. Ok, aqui questão de rentabilidade, bom, dá pra gente dar uma acelerada aqui. Então ele comenta que o IFIX, né, sofreu uma queda significativa em janeiro, avançou 3,34%, retornando ao campo positivo em 2025, encerrando a sequência de 5 fechamentos mensais negativos. Os fundos imobiliários de papel tiveram o melhor desempenho mensal, com uma valorização de 4,5, índice ITRIX, legal. Os papéis vão sofrer um pouco aí da Selic alta, inflação alta. Novas pesquisas apontaram para uma queda na popularidade do presidente, fortalecendo a expectativa de que o candidato de centro-direita tenha chance na vencer as eleições de 2026. Então, isso também favorece o mercado. Os fundos imobiliários representados pelo IFIX apresentam um tempo de respiro em fevereiro de 2025. Em março também teve uma valorização bacana aí. Ok? Aqui questão da distribuição, 93 centavos. No mês de fevereiro, os resultados do TRXF e TRXB foram impactados positivamente pelo recebimento da segunda parcela da venda de 6 imóveis. No mês, a rentabilidade total do TRXF, que inclui a variação da cota de secundária e a distribuição de dividendos, foi de positivo quase 3%. Okay? E a rentabilidade total do TRXF é de 66,66%, contra 0,03% do IFIX. Diferença, né, pontos percentuais bem alta. Isso no mês, né? Pera aí. No ano, a rentabilidade total do fundo é de 1,38%, enquanto o IFIX valoriza 0,17%. No ano, desde que o início das negociações... Ah, tá. Esse 66% desde o início das negociações. Ok. O número de investidores do fundo terminou o mês de fevereiro com aproximadamente 133 cotistas, ok? O fundo tem bastante cotista, bem grande também. Aqui eles comentam que eles têm diminuído a carteira de fundos imobiliários. Antes eles tinham 7,66%, agora eles têm quase 40% do PL em fundos imobiliários. Isso para provavelmente aumentar o caixa do fundo, né, que tem várias obrigações. Além disso, o fundo segue negociando a venda de outros ativos como forma prioritária de geração de caixa, porém de forma conservadora, em um ambiente bastante desafiador para vislumbrarmos captação de recursos novos. Então, legal, a gestora está ativa aí para arcar com os compromissos, né, pela frente. Assim como já fizemos no passado, essas operações terão um viés estático, portanto, não contarão com o período de lock-up.
bacana. Composição do resultado, então a gente tem aqui fevereiro, né? Distribuição 18 milhões, rendimento acumulado 25 milhões, resultado da operação foi 20 milhões, tá? Então conseguiu aumentar a reserva, hoje a reserva é maior do que o que é entregue por mês. Bem bacana, tá? Aqui histórico de resultado, a composição mais no detalhe, histórico de distribuição com guidance projetado, performance, liquidez, vencimentos, liquidez muito boa, o número de cotistas vem aumentando, né? Estabilizou um pouco agora, performance também é muito boa. A gente consegue ver aqui, ó, acho que fica só perdendo para o PCA. PCA é aquela curva lá em cima. Claro, momento aí um pouco delicado, né, dos fundos que vem sofrendo um pouco. Ok, contratos, porcentagem da receita, ok, diversificação da carteira. Porcentagem de receita reajustada no mês, tá? Fevereiro aí, 18,25%. Meses bons aí. Diversificação da carteira, então alocação de recursos, maioria ali imóveis, né? Claro, então falando da TRXF ali, atacadistas, né? Varejo, imóveis tem parte no TRXB, tem alguns fundos imobiliários, ok? Alocação por setor de atuação, maioria atacadista, e perfil, maioria no varejo. Receita de aluguel por inquilino no mês corrente, açaí tem a maior porcentagem ali das receitas. Tá? Fundo bem diversificado, a maioria em São Paulo, quase 40%. E aqui a estrutura patrimonial do fundo. Tá? Mais interessante para a gente ver é a necessidade de caixa para amortização nos próximos 12 meses. 50 milhões de reais. Aqui a gente consegue ver o caixa. Investimentos em ativos com liquidez, 261 milhões. Tá? Então, não quer dizer que está tudo extremamente líquido, né? Mas isso conta que fundos imobiliários ou outros ativos que eles podem vender. Claro, pode ter, né, que vender alguns fundos imobiliários em prejuízo, isso impacta o resultado, mas a princípio o TRXF tá tranquilo em relação a esse caixa, né? Claro, vai ver se tem um ônus aí quando for liquidar esses investimentos. Fluxo previsto de amortizações, também tranquilo. Projeção de relação à dívida, hoje estamos falando de dívida 30%. Tem a do TRXB também, que a gente consegue ver aqui. Tem uns CRIs, né? Fez uma securitização, preço médio IPCA mais 5,51, uma taxa bem razoável. Aqui o portfólio imobiliário do TRXF é interessante. Tem alguns aqui imóveis em construção, então o Grupo Loja Mateus, Loja Bramax, Hospital Albert Einstein, 32% aqui já de construção. Ok? Indo para o resultado, vamos lá. Vou pegar aqui o TRXF. Onde é que tá? Aqui. Selecionar a data em março. Então a gente tem resultado R$1, distribuição 93 centavos, tem uma alavancagem bem alta aí de 41%, tá? Preço teto, então vamos lá. A gente tem o spread, vou colocar o máximo pelo momento desafiador e alavancagem. Ainda analisado, vou colocar o guidance, 93 centavos, só que eles vêm entregando, o resultado está maior também, então não é um ponto, né? Preço teto R$103, se eu colocar o guidance mínimo R$90, eu ainda fico, né, pelos R$100, então R$103. Quando a gente olha o quanto está sendo negociado, está mais ou menos essa faixa. Então, claro, ainda tem os rendimentos extraordinários no final de semestre, né? Então vale a pena comprar, tá? Não é nenhuma recomendação de compra nem de venda, depende de cada perfil de investidor, mas pelo menos no meu cálculo aqui de preço teto está dentro dos parâmetros, em parâmetros conservadores, então pode ser ali um checkzinho para estar de olho, tá? Ressaltando, não é nenhuma recomendação de compra nem de venda. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.